Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E como é que é pra você? Porque assim, cara, eu tenho exatamente essa impressão de muitos líderes religiosos. Eu não vou nem falar de muitos, mas de líderes religiosos muito famosos, que arrebanham muita gente, cara. Como é que é enxergar isso daí? Como é que é olhar pra isso e perceber essa realidade, cara? Porque a sensação que eu tenho é que... E é só uma sensação, mas eu não consigo sentir muita honestidade em vários desses caras, sabe? Pelas atitudes, pelo como eles demonstram a própria fé, sabe? O que eles fazem com que eles têm disponível para eles aqui na Terra, não depõe muito a favor do que eles estão pregando, sabe? É meio o contrário, e isso me assusta um pouco, assim, me deixa um pouco triste. A palavra é triste. Porque eu tô vendo muitas pessoas que estão realmente de coração aberto para uma ideia, que estão sendo absurdamente enganadas. Se você fica triste, imagina eu, que fico às vezes assim... Não sou melhor do que ninguém, eu tenho meus defeitos, viu, Igor? E peço a Deus todo dia misericórdia, minha esposa é testemunho disso, para não deixar que o Rodrigo... Porque às vezes a única coisa que vai conhecer de minha religião sou eu. Você tá entendendo? É verdade. De Deus sou eu. E às vezes, pô, que decepção. E tem um detalhe. Quando aparece um cara aí, sei lá, na mídia, às vezes tem um ator aí, que o cara foi flagrado no motel com a menina aí, menor, dá um rumor assim, o pessoal cancela e tudo, mas o pessoal não tá muito aí pra vida do cara, não. Agora, quando é um líder religioso, pô, o negócio pega muito melhor. Por quê? Você tá esperando do cara... E Jesus, uma vez, fez uma parábola interessante. Ele amaldiçoou uma figueira, porque tinha um lance na época de... quase um psicodrama. Quando você queria ensinar alguma coisa, no Oriente Médio tinha muito isso. Você tomava uma atitude que causava um escândalo. Ou era uma atitude tão estranha que não precisava nem explicar, todo mundo entendia. Por exemplo, o rato é meu amigo, parça ali, aquela coisa toda, mas ele pega e me trai. Eu pego assim, olha, a nossa amizade, e rasgo a minha blusa. Não precisa explicar, todo mundo entendeu. Ou então, uma atitude, pessoal, peraí, por que você está fazendo isso? Vamos supor que ele pega o copo aqui, eu derramo aqui. Por que você derramou a água aí? E a partir daquela situação inusitada, eu tiro uma parábola. Então Jesus um dia falou assim, vamos pegar figo ali naquela figueira. Aí quando ele foi lá pegar a figueira não tinha figo, apesar de estar cheio de flores. Aí Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia eles passaram, a figueira estava murcha. Eles falaram, senhor, só amaldiçoou a figueira? Ele falou, sim, porque assim eu amaldiçoo a árvore que não dá fruto. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou a figueira porque ela aparentava dar fruto e não deu. Entendeu o lance? Que ela estava cheia de flores. Ele usou aquilo para ilustrar. Então, quando as pessoas estão ouvindo que, pô, o Rodrigo é um religioso, crê em Deus na Bíblia, eles já estão esperando algo espiritual de mim. A figueira. Se eu não der frutos, Deus vai me amaldiçoar. Isso é muito sério. Agora, por outro lado... Isso está na Bíblia? Está na Bíblia, está no Evangelho. Caraca, o lance quem é estéreo? Oi? E quem é não, estéreo? Não, mas ali foi uma parábola. Foi uma parábola que Jesus usou para falar... Já estou aplicando em outras coisas, desculpa. Exatamente. Não. Ali ele ilustrou os líderes que aparentam dar fruto e não dão. Entendi. Entendeu? Tanto é que a figueira estava cheia né, nesse sentido ali. Então ele usou para dar uma lição. O papel da figueira ali era dar fruto e não está dando... Exatamente, ela não está dando. Ele aparentava dar, porque ela estava toda cheia de flor. Agora, o lance é o seguinte, tem uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente está num determinado clube, todos nós temos o nosso nicho. Você se conversa mais com os pares, com pessoas que pensam como você e tudo mais e tal. A gente tende, às vezes, a demonizar outros grupos, principalmente pelos estereótipos que são criados. Por exemplo, no futebol, às vezes o camarada ele é tão fanático para um time que ele já pensa no cara da torcida rival como sendo a pior coisa que tem. Né? Olha a ideia que a gente tem de argentino às vezes. Eu tinha uma ideia de argentino muito complicada e tudo e tal. Quando eu fui para a Argentina dar aula lá, como o argentino é gente boa. Eles brigam com a gente no futebol, faz piada, aquela coisa toda, são meio arrogantes, mas quando você está com eles ali, poxa, me trataram super bem, sabe? Super queridos e tudo mais, e outras coisas mais que eu podia falar. E não só do argentino, eu tô falando de vários outros grupos, eu dei apenas uma ilustração aqui. Quando você vai conviver, você fala assim, pô, cara, eu até não aprovo muito seu estilo de vida, não concordo, é diferente do meu.
Mas você é tão legal. Quebra um pouquinho aquele estereótipo. Tá entendendo o lance? Então, quando você convive com os religiosos, você vai ver que, graças a Deus, não é a maioria que é assim. Não é a maioria. Só que, às vezes, assim, basta um criar um escândalo para criar quase uma generalização. Até porque esses caras que eu tô falando, eles têm bastante relevância. Tem relevância. Eu sei, alguns nomes passam na minha cabeça aqui do que você está falando. E acaba desanimando. Por exemplo, desanima pessoas como eu de ver lá um escândalo. Não é nem a questão do escândalo, é a questão de como a gente vê o rebanho sendo tratado. É isso que às vezes, caramba, tipo... Eu concordo no seguinte sentido. O que seria do mundo sem a palavra de Deus? Na minha opinião, seria a barbárie. Porque realmente a palavra de Deus, ela salva. Ela salva aquele que é dependente químico, ela salva aquele que está com a depressão, ela salva muita gente. Então, tipo, a palavra de Deus no mundo, desde a sua criação, ela é muito importante. A gente não deve nunca questionar isso. É questão de lógica. Até para quem é o ateu, o máximo do máximo, se ele questiona isso, ele, na minha opinião, é um ignorante. Não, é difícil discordar que a religião realmente não tem nenhuma influência na construção da sociedade moderna. Sim, mas total. o mau uso da religião também tem. Aí você falou o ateu, vou dar o exemplo do ateu. Pelo mundo que eu vivo religioso, a tendência é demonizar o ateu. O ateu é o cara que não tem Deus, é o cara que vai papapá. E, cara, quantos ateus que eu conheço, gente boa pra danar. Você tá entendendo? Muito queridos. Quando eu estudei na USP, eu lembro que eu tinha uns 2 colegas ateus lá, no MAI comigo, e eles falaram, pô, Rodrigo, que legal, cara, o jeito que você tem a sua fé e tudo. E quantas vezes a gente saía depois da aula lá, ia pro lugar beber alguma coisa lá, todo mundo com o seu chopp, eu com o meu suco de laranja, nunca me senti discriminado por eles. Mas isso não vem de hoje, se eu não me engano, chamam até de seitas, né? Rosa Cruz, maçonaria, eles são ateus. Não são? Não. Maçonaria, eles são ateus? Não. Nem maçonaria, nem Rosa Cruz, não. Então, da onde é que veio essa demonização da Rosa Cruz da maçonaria? Isso. Tá. A maçonaria, o que acontece? As religiões cristãs... Sabe que eu fui acusado de maçom esses dias na internet aí? É porque eu tirei uma foto e antigamente o pessoal colocava muito a mão aqui assim, para tirar foto. Eu fui tirar foto no museu e eu coloquei a mão assim, que era uma forma clássica, que tinha desde a Grécia Antiga, estou falando do 4º século a.C. Aí eu tirei pra quê? Aí os caras, pô, o Rodrigo é maçom. Não, por causa da mãozinha na foto. Exatamente. Porque aí colocaram foto com Napoleão e tudo mais. Eu comecei a zoar também, que eu fui no Museu de Cera lá na França. Aí eu tirei uma foto do lado do Napoleão e botei, só pra zoar os caras também, você tá entendendo? Eu, particularmente, eu tenho as minhas discordâncias teológicas em relação ao Rosa Cruz e à maçonaria. Agora, vamos separar aqui. Uma coisa é eu discordar da filosofia da coisa. Outra coisa é eu demonizar a pessoa que está ali. É isso que eu estou fazendo a diferença. Senão eu vou colocar... Igual eu falei, Jesus não está em pé de igualdade com Buda. Então, se você falar, Rodrigo, você acha que Buda pode salvar? Não. Você acha que o islamismo está certo? Não. Mas entre falar isso e achar que todo muçulmano é um terrorista, tem um espaço grande. Com certeza. Então, aqui eu vou apresentar a minha discordância. Eu não acho que a maçonaria é um sistema legal. Eu não compactuaria com isso. Eu sou total ignorante nisso. Não, fique tranquilo. Real, a minha dúvida é... Porque o que acontece? E Rosa Cruz não tem nada a ver com maçonaria, viu? Não tem nada... Pelo menos disso eu sei, mas... Parece que a gente falou que é a mesma coisa, mas não é. Não. São sistemas... A religião, ela condena total o ateísmo, correto? Tipo, não vai pro céu, tá fudido, e é isso daí. Então, tipo, por que também condena outras religiões? Só porque não segue Jesus Cristo o Salvador? Então, o que realmente é a Rosa Cruz e a maçonaria? O que elas pregam, já que eles não são ateus? Então, o que dá a entender, às vezes, que é como se fosse time de futebol. Desculpa a comparação, mas parece muito time de futebol. Antes. Eu fiz essa comparação aqui. E dentro da religião, mais times de futebol. Tipo, série A, tá ligado? Não,